25 de novembro. Memória, disputa e o lugar na história. A forma como as sociedades recordam o passado raramente é neutra. No caso português, o significado do 25 de novembro de 1975 continua a ser objeto de disputa política, revelando como a memória histórica pode ser moldada por interesses contemporâneos. Entre silêncios e apropriações, a narrativa sobre esse momento-chave da democracia portuguesa permanece em construção. O episódio inscreve-se no contexto do turbulento período que se seguiu ao 25 de abril de 1974, quando o país atravessava uma fase de intensa instabilidade política e social. Nesse cenário, setores das Forças Armadas divergiam quanto ao rumo do processo revolucionário. De um lado, os chamados militares moderados. Do outro, correntes mais alinhadas com projetos de transformação radical do regime. Foi nesse quadro que figuras como Ramalho Yanes, Vasco Lourenço e Melo Antunes, apoiadas pelo então presidente Costa Gomes, desempenharam um papel decisivo ao travar uma escalada que poderia comprometer a evolução democrática. Do outro lado estavam nomes como Vasco Gonçalves e Hotel Saraiva de Carvalho, associados à ala mais radical do processo. No plano civil, o contributo foi igualmente determinante. Mário Soares e o Partido Socialista assumiram-se como aliados fundamentais dos setores moderados, mobilizando o apoio interno e externo em defesa de uma via democrática pluralista. A legitimidade conquistada na oposição ao regime anterior e reforçada pelas eleições constituintes conferiu-lhes um peso decisivo num momento crítico. O PSD, é claro, desempenhou igualmente um papel, mas de menor relevo. Apesar desse protagonismo histórico, a memória do 25 de Abril tem sido objeto de leituras divergentes. Partidos como o CDS, Partido Popular, a Iniciativa Liberal e o Partido Chega, que em nada contribuíram para esta data, pretendendo apropriar-se de um património que não é seu, alimentando a polarização social, têm procurado destacar a data como símbolo de afirmação democrática, enquanto outras forças políticas tendem a atribuir-lhe menor visibilidade. Este contraste ilustra o fenómeno que os historiadores designam por instrumentalização da história, a utilização do passado como recurso no debate político contemporâneo. Importa, contudo, contextualizar. O 25 de novembro não representou apenas o afastamento de uma determinada corrente política. Significou também a rejeição de soluções autoritárias, independentemente da sua origem ideológica. Nesse sentido, funcionou como momento de reequilíbrio do processo iniciado em abril de 1974, contribuindo para a estabilização institucional que viria a consolidar-se nos anos seguintes. É importante não esquecer que o 25 de novembro derrotou a esquerda militar e a ameaça de regressão democrática. Porém, também conteve a direita que ambicionava ilegalizar o Partido Comunista Português. Os estudos sobre democratização apontam frequentemente para duas fases distintas: a transição e a consolidação. Em Portugal, o período entre 1974 e 1976, marcado pelo chamado Processo Revolucionário em Curso, o famoso PREC, correspondeu à fase de transição. Já os anos posteriores, até ao início da década de 1980, traduziram a consolidação do regime democrático. O 25 de Abril abriu caminho à mudança. O 25 de Novembro ajudou a defini-la e estabilizá-la. Mais do que eventos isolados, estas datas fazem parte de um mesmo percurso histórico. Separá-las ou colocá-las em oposição empobrece a compreensão do processo democrático português. A sua memória, longe de ser propriedade de um setor político, constitui património coletivo, cuja leitura exige rigor, equilíbrio e distância crítica. Num tempo em que o passado é frequentemente convocado para alimentar divisões do presente, revisitar o 25 de novembro implica reconhecer a sua complexidade, entre tensões, escolhas e compromissos,
Esse momento marcou não apenas o fim de uma fase, mas o início de outra, a construção de uma democracia que, apesar de imperfeita, se afirmaria como o quadro político duradouro do país. Concluindo, podem celebrar-se ambas as datas, mas não faz sentido comemorar o 25 de novembro em oposição ao 25 de abril, nem atribuir-lhe maior importância. Sem o 25 de abril, não teria havido 25 de novembro, nem o fim de uma ditadura que durou 48 tenebrosos anos. Gratidão, fique bem. Até à próxima.